Um, dois. Oi, gente. Olha, meu nome é Geraldo Moreira. Eu sou nascido aqui nesse lugar, entre São Francisco do Glória e Fervedouro. Meus pais são oriundos daqui. Eu, muito cedo, aos 16 anos, eu estava no terceiro ano ginasial, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Em função das dificuldades que aqui tinha, tanto para trabalhar como para estudar, enfim. Aí exerci um pouco de cidadania, eu tive que ir, eu com minha família, nós fomos para o Rio de Janeiro. Lá eu terminei parte dos meus estudos, lá eu comecei a trabalhar, lá eu virei funcionário público por concurso e lá eu iniciei um processo da carreira política. Eu, muito novo, tinha discordâncias de como existe a relação injusta entre as pessoas, uns com muito e outros com quase nada. E a gente compreendia que, apesar de tudo ser dito filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, tinha grandes divergências e diferenças entre os mesmos seres humanos. E eu cedo compreendi que a ação política era capaz de ajudar a transformar essa realidade. Porque, abaixo de Deus, quem nos governa, quem manda na sociedade são os governos. E os governos são constituídos politicamente. Então, evidentemente que a gente fazendo política, a gente tem chance de constituir governos mais próximos dos nossos problemas, da nossa realidade e da nossa vida. E com isso aí, ou seja, dá uma força tremenda para que a gente possa transformar essa realidade, fazer, ou seja, ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Então, por isso eu ingressei na política. Me elegi vereador a primeira vez, em 1982, e de lá para cá eu tive 3 ou 4 reeleições seguidas. Cheguei a ser primeiro secretário da Câmara Municipal de Duque de Caxias, que é uma cidade que pertence ao Grande Rio, situada na Baixada Fluminense, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Depois eu fui presidente da Câmara Municipal, fui até hoje o vereador mais votado daquela cidade, né? Decorrido mais de 30 anos, ninguém ainda superou a quantidade de votos que eu tive naquela eleição. E a partir daí me elegi deputado estadual. E tive uma sequência de 5 mandatos diretos. No todo, eu disputei 10 eleições. Perdi 2 e me elegi em 8. Isso quer dizer que eu tive bem mais de 30 anos de mandato eletivo, né? Sempre lutando pelas causas daqueles que precisam mais, sempre brigando para a gente promover o ser humano, para fazer com que o ser humano, que a gente possa ajudar a construir uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, que o Espírito de Deus ele esteja verdadeiramente presente nas nossas ações e nos resultados das nossas ações. Então, fiz isso e trabalhei nesse sentido durante mais de 30 anos. Também, há mais de 30 anos, eu tenho propriedades aqui nessa região de Fervedouro e São Francisco do Glória. Eu, de vez em quando, vim aqui, hoje venho mais, para rever alguns amigos de infância, alguns parentes e tal, e também para visitar propriedade que no passado era do meu pai, depois passou para mim, e trabalhar nesse sentido. Há alguns anos atrás eu decidi que não ia disputar mais mandato eletivo. Eu vinha de um processo muito intenso, eu, na verdade, não pude dar a assistência que meus filhos merecem nas suas infâncias. Por quê? Porque a, a carga de trabalho, a dedicação ao processo era muito grande, de maneira que eu não tinha tempo de dar assistência para minha família e principalmente para os meus filhos. Eu resolvi que eu não faria o mesmo com os meus netos, que eu seria diferente com os meus netos. Então, eu deixei de disputar mandato, mas não deixei a política, não. Eu acho que a política é fundamental.
A política é a única forma que nós temos de alterar esse quadro de injustiça que tem por aí. É através da ação política. Fora da política, não tem salvação. Então, eu não deixei a política. E agora, de um tempo para cá, eu me encontro aqui em Fervedouro e começo a questionar o lugar onde nós fomos criados, onde eu vivi. Tenho os meus amigos de infância, 98% não estão aqui. Estão vivendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, Ipatinga, não sei aonde, no Nordeste, menos aqui. Por que isso? É porque, infelizmente, a gente vive num lugar que ainda está muito atrasado em relação à questão econômica, e à questão social e à questão política. Fervedouro é uma cidade que tem um dos melhores climas do Brasil. Se você chegar em Santa Catarina, se a gente chegar em Santa Catarina, lá tem um frio cortante que impede a gente de sair na rua. Tem dia que, na verdade, muitas roças, muitos tipos de agricultura lá não progride por causa do frio. Ou seja, a pecuária lá, o frio é muito intenso. Quando você vai no norte, o calor é muito intenso. É exatamente o contrário. E a gente chega aqui em Fervedouro num clima ótimo, não é nem quente. Quando está muito quente, você chega na sombra de uma árvore e está fresquinho. Quando está muito frio, você entra dentro de casa, está abrigado. É um clima excelente. Uma água excelente. Né? Uma natureza excelente. Então, o que está faltando nesse lugar? E eu comecei a pensar o que falta aqui. Eu comecei a ver que o que falta aqui são governos verdadeiramente comprometidos. Né? Comprometidos com o nosso lugar, com a realidade da nossa gente e com a transformação desse lugar. Sabe por quê? Para que outros jovens como a mim não tenham que sair daqui para poder ter uma vida melhor, para poder viver com dignidade aqui onde é que a gente nasceu. Né? Então, aí encontrei com isso, encontrei a Leninha. E estou pedindo a Deus que a Leninha o nome da Leninha seja oficializado como candidata a prefeito, porque eu tenho certeza que, se isso acontecer, a gente vai trabalhar muito para que ela seja eleita. Vou sair por aí pedindo a um e a outro, explicando as razões pelas quais eu quero ver a Leninha prefeita dessa cidade. E mais do que isso. E por que isso? Porque não adianta mais a gente estar numa eleição trocando um pelo outro. Nós precisamos de fazer uma mudança, mas uma mudança de verdade. Não é uma mudança de mentirinha, não. Uma mudança de verdade. E para mudar de verdade, nós temos que largar os antigos coronéis, que na verdade nessa terra só souberam usufruir, tirar proveito próprio para si, para suas famílias, sem levar em consideração o progresso do nosso povo e da nossa gente. E a Leninha vai ser uma mudança de verdade. E ela sagrar-se candidata a prefeita, o que eu espero que ocorra daqui a alguns meses, com certeza, e ela for candidata, provavelmente será eleita. Eu trabalharei muito para isso. Vou pedir aos meus amigos, aos meus conterrâneos, e vou dizer por quê. Que nós precisamos fazer uma mudança de verdade. E uma mudança de verdade você faz com uma pessoa que tenha conhecimento de causa, uma pessoa que tenha honestidade de propósito e uma pessoa que, antes de tudo, tenha um espírito puro. E um espírito puro, uma alma pura, é uma mulher. Uma mulher, mãe de família, formada, educada aqui, nas hastes aqui de Fervedouro. A gente anda pelos bairros mais pobres aqui da cidade, pelos setores mais pobres. Todo mundo adora a Leninha, sem ser candidata. Não é uma ação de candidato sem ser candidata, sem nada. E ela tem tudo, com a competência que ela tem, que ela já tem, com a sua visão do processo administrativo, com
o compromisso que ela tem com a mudança e a transformação dos hábitos e do rumo desse lugar, eu tenho certeza que não vamos trocar apenas um pelo outro, não. Vamos fazer uma mudança de verdade, elegendo a Leninha prefeita dessa cidade. Vejamos rapidamente o quadro. Imagine vocês, nós aqui temos produção de café, que é uma das o principal fator econômico aqui dessa cidade. E nós não temos aqui, nem de brincadeira, uma fábrica de adubo. Aqui o café custa R$600. É eu que digo, quem vai me comprar o café, eu como produtor, é quem diz o preço, quanto é que ele paga pela saca. E quando eu vou comprar o fertilizante, o adubo, outro qualquer fertilizante, é o dono do fertilizante que diz o preço que ele quer. E eu fico nesse meio. Eu, na verdade, não consigo botar preço nas minhas coisas. Esse quadro tem que mudar. Isso chama-se escravidão com outro nome. Por quê? Quando eu vou vender, quem bota o preço é o outro. E quando eu vou comprar, quem bota o preço é quem está vendendo. E eu fico na dependência dos dois. Fazem de mim o que querem e como querem. Esse quadro, essa relação tem que mudar e com a Leninha com certeza vai mudar. Por quê? Porque uma das coisas que nós vamos chegar e pedir ao governo federal, ao governo estadual e principalmente ao governo federal, e já temos compromissos de deputados com essa questão, é instalar aqui nessa região uma fábrica de adubo, de fertilizantes, para que a gente possa ter um fertilizante barato, num preço acessível ao produtor rural. E outras questões mais que numa outra ocasião, numa outra oportunidade, eu quero já falar com vocês sobre isso. Mas essa questão especificamente é uma das primeiras questões que com certeza a Leninha vai atacar de frente. Vai olhar de frente a relação da produção do café e com seus produtores. Eles produzem e ao final não ficam com nada. Por quê? Porque levam com a mão, tiram com a outra. Isso aí pode ser diferente. Basta que a gente tenha um prefeito com outro tipo de compromisso com o povo mais pobre desse lugar, com os produtores rurais desse lugar, que tenha um outro tipo de compromisso com essa gente. Compromisso verdadeiro. Que não seja aquele compromisso de espoliar, de arrumar emprego e cargo para os seus parentes e apaniguados. Mas um compromisso de fazer essa cidade crescer e evoluir. Então, gente, olha, com certeza, a Leninha, sendo candidata, vai contar com o meu apoio. E espero que conte também com os apoios dos setores da consciência desse município. De homens e mulheres que tenham consciência de que nós precisamos preparar essa cidade para os nossos filhos e para os nossos netos, com a Leninha prefeita. Tá bom? Perfeito. Não sei se foi